Queridos, para que nós possamos entender o primeiro texto que foi mencionado aqui nessa noite, para você entender no livro de Isaías, eu preciso falar isso. A Bíblia vai dizer que Isaías descreve dizendo que quando houve uma rebelião nos céus, a Bíblia vai dizer que Lúcifer intenta no seu coração, por ser o mais formoso, ele vai dizer assim: eu me subirei ao mais alto céu, colocarei um trono ao mais alto céu, sentarei e receberei adoração como se fosse o Altíssimo. A Bíblia vai dizer que o Senhor, pela sua rebeldia, resolve arrancar ele do céu, e junto com ele uma terça parte dos anjos do céu. A Bíblia vai dizer que o Senhor Jesus descreve dizendo assim: eis que eu vi Satanás sendo lançado do céu como um relâmpago caindo na terra. A Bíblia vai dizer, para você entender, no texto em que lemos aqui em Gênesis capítulo 1, Deus tem a natureza e a capacidade de juntar a Trindade, e vai dizer assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nesse primeiro capítulo, Deus já está fazendo um projeto, um plano que ele havia de executar. O capítulo 2, em que lemos essa noite, Deus agora junto com a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, agora executa o maior projeto que nenhuma multinacional dessa terra poderia executar. Nenhuma multinacional que constrói carros velozes sobre a face da terra conseguiu ou consegue executar o que o Senhor executou aqui no capítulo de número 2, do verso 7, quando Deus já está dizendo assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em sua narina o fôlego de vida, e chamou o Senhor Deus o homem alma vivente. Aqui vai o segredo por que nós viemos aqui e vemos tanto grupo louvar e bendizer o nome santo do Senhor, porque afinal de contas o ser humano foi criado e dentro dele há uma essência do Senhor, porque diz a Bíblia que ele teve a capacidade de soprar em nossa narina o fôlego de vida. Aí vai o segredo agora para mim começar a pregar e para você adorar. Quando estamos tristes, louvamos ao Senhor. Quando estamos passando por prova, louvamos ao Senhor. Que é uma prova disso, quando entramos no banheiro para se preparar, estamos lá dizendo: é hoje. Nós esperamos o louvor, é hoje. Eu já vou dar uma palhinha aqui dentro do banheiro. Eu vou louvar ao Senhor, porque afinal de contas, foi para isso que viemos aqui. E foi para isso que fomos, Senhor. Glória a Deus. Ele fez milagres sobre a face da terra. Quem pode adorar a Ele? Quem pode? Quem pode adorar a Ele? É por isso, irmãs, que quando está lá no banheiro, para quem tem cabelo, lavando o cabelo, cata o vidro de shampoo, coloca na mão, vai esfregando ali. Aí o vidro de shampoo vai olhar, não dá coragem de colocar de volta no lugar que tem que ser colocado. A gente pega o vidro e começa a louvar o louvor. Não sei se a voz vai sair aguda, não sei se vai sair arranhada, não sei se é de dar aquela rachada, mas eu sei de uma coisa: foi criado para ser adorador, com excelência. Quem entende isso para adorar a Deus? Aí sempre tem alguém para acabar a festa, sempre alguém vai bater no banheiro e vai dizer: como é que é, minha filha? Vai sair daí, oh, glória a Deus, a hora está passando, nós precisamos ir para a igreja para adorar. Aí eu entendo, varão, se cumpre na nossa vida buscar a Deus em tempo e fora de tempo, adorar em tempo e fora de tempo. Quem pode adorar a Ele? Aí, olha para cá, o Senhor agora executa esse projeto. A Bíblia vai dizer, como você já ouviu, que o primeiro homem que Deus cria é Adão. A Bíblia vai dizer que o Senhor resolve presentear ele com uma esposa. E a Bíblia diz assim que no cair da tarde o Senhor se relacionava com a sua criatura. Olhe para cá e entenda: Deus agora tem a capacidade de falar com a sua criatura. É Deus relacionando com a criatura e a criatura relacionando com o Criador. Aleluia. Aí a Bíblia diz que ao cair da tarde, Deus sempre passeava no jardim. Havia um diálogo, havia um relacionamento íntimo sendo construído. Eu esforço a tua mente aqui nessa noite. Imagina naquele
o Senhor descendo e perguntando para Adão: Adão, como é que estão as coisas aí onde eu te pus para governar? Como é que estão sendo as coisas aí governadas? E eu imagino Deus se inclinando para ouvir o que a sua criatura agora ia falar. Deus começa a dar ouvido o que a sua criatura estava falando. Eu imagino Deus fazendo um elogio, Deus dizendo: muito bem, foi para isso que eu te criei. Domine sobre a face da terra, tenha domínio sobre os bichos que eu te entreguei, tenha domínio sobre os peixes que eu coloquei, tenha domínio sobre as aves do céu, tudo que se rasteja sobre a face da terra tenha domínio. Foi para isso que eu te criei. A Bíblia vai dizer que Satanás, ele é voraz. Afinal de contas, a Bíblia vai dizer que ele está ao derredor, bramando como leão, buscando a quem ele possa tragar. A Bíblia vai dizer que Satanás não precisou de muito, mas precisou de uma brechinha para enganar Eva. A Bíblia vai dizer que de tudo eles poderiam comer, mas menos daquela árvore que o Senhor falou que não poderia ser tocada. A Bíblia vai dizer assim que eles tocam, eles comem daquilo que não poderia comer. Eles perdem o direito até então de estar dentro de um lugar aonde Adão não precisava trabalhar, aonde Adão não tinha que suar para receber o seu alimento. Diz a palavra do Senhor que quando o casal peca, Deus se manifesta na cena. Deus agora vai dizer para Adão: Adão, tu pecaste na minha presença. Isso aqui é para quem? Para quem é homem aqui agora. Vai entender por que trabalha tanto, irmão Samuel. Deus vai dizer assim: Adão, tu pecou na minha presença. Eu tenho uma coisa para te dizer, Adão. Agora eu vou te expulsar do jardim do Éden, mas tem uma coisa. Agora acabou a mamata. Antes eu dizia: produza, e a terra produzia. Agora tu vai ter que arar a terra. Se quiser comer, vai ter que trabalhar e comer no suor do teu rosto. Aleluia. A Bíblia vai dizer assim, que quando Satanás está pensando em sair da cena, Deus agora vai dizer e vai bradar dizendo: esta mulher que você fez pecar, do ventre desta mulher vai nascer um que vai esmagar a sua cabeça debaixo dos seus pés. Eu vou repetir: esta mulher que você fez pecar, debaixo dos seus pés vai nascer um que vai esmagar a sua cabeça debaixo dos seus pés. Você conhece ele, irmão? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia vai dizer que o tempo vai passando. A Bíblia diz que Adão e Eva vêm gerando, e Deus vem tentando relacionamento, aliança, outra vez para com os homens. As alianças são quebradas, e aqueles que encontravam perfeição, Deus retirava da terra para si. Mas mesmo assim o Senhor vem tentando. Chega-se um ponto sobre a face da terra que o pecado começa a feder a narina do Senhor. A Bíblia diz que o pecado vai da terra, vai subindo a narina do Senhor. Aparece Noé, pregoeiro da justiça de Deus, e ele vem anunciando o caminho, vem dizendo: se converta, se arrependa ao Senhor, que se compadecerá de vocês. Coloque o seu coração na presença de Deus. Ninguém acredita. Ele começa a pregar. A Bíblia vai dizer que são quase 120 anos pregando o Evangelho, e ninguém acredita naquilo que estava sendo pregado. Noé está anunciando: vai vir chuva sobre a face da terra, mas ninguém tinha visto chuva, ninguém acreditava. A terra produzia somente o vapor, ninguém dava credibilidade, até que Deus diz para ele: começa a construir uma arca. Vou eu bradar do céu. A Bíblia vai dizer, isso aqui é triste que eu vou dizer, mas a Bíblia menciona que Deus vai dizer: eu me arrependi de haver criado o homem. Já pensou, irmão? O Criador, dono de todas as coisas, ele está dizendo: eu me arrependi de haver criado o homem. A Bíblia vai dizer que Deus destrói, salva Noé, salva a sua família. Deus agora elabora um plano, porque o desejo de Satanás é que o Senhor extinguisse toda a sua criatura. Na verdade, quando Deus expulsou Adão e Eva no jardim, Deus nunca tirou Adão e Eva do seu coração. Ou seja, Deus nunca tirou o homem e a mulher de dentro do seu coração, que isso era projeto
Só que a Bíblia vai dizer que a humanidade está perdida nos seus deleitos de pecado. A minha Bíblia vai dizer assim, Isaías 59 diz assim: eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, nem os seus ouvidos surdos para que não possa ouvir o nosso clamor mais. O que faz a separação de nós e o nosso Deus é a iniquidade, é o pecado. Isso causa divisão, isso causa uma separação entre Deus e a sua criatura. A Bíblia vai dizer assim, que a humanidade ainda continua errando, eles estão pecando, errando. A Bíblia diz no capítulo 12 de Gênesis, que Deus agora vai achar um homem chamado Abraão, ou Abraão, para você entender. Diz a palavra do Senhor que Deus agora vai achar alguém, que Deus agora não vai chamar de servo, mas vai dizer: achei Abraão, o meu amigo. Aleluia. Deus agora começa a construir relacionamento com Abraão. E diz a palavra do Senhor que Deus vai dizendo assim: Abraão, a tua descendência será numerosa, você vai povoar a terra, o que vai sair de você vai causar um estrago no inferno. Aí a Bíblia vai dizer que mesmo assim a geração vem pecando. A Bíblia diz que teve duas cidades que o pecado novamente chegou na narina do Senhor, Sodoma e Gomorra. A Bíblia diz que a perversão era tão grande naquele lugar, varão, que a Bíblia diz que quando os anjos do Senhor se manifestou naquele lugar, quiseram usar os anjos para se prostituir, ao ponto de Deus bradar no céu e secar aquele pessoal, porque o pecado daquela nação estava perdendo diante da narina do Senhor. Olha para cá, a Bíblia vai dizer que Deus vem usando o profeta Isaías. Isaías aparece em cena e ele vai dizer assim: é o pregador que mais prega acerca da salvação redentora. Não, você não entendeu o que eu disse. É o pregador que agora vai pregar acerca da salvação redentora que havia de vir sobre a face da terra. Eu preciso dizer algo para você acordar aqui nessa noite. Ah, se não fosse a salvação redentora, ah, se não fosse o sangue vicário na cruz do Calvário. É por isso que a primeira epístola de se darmos a luz como ele na luz está, temos comunhão um para com os outros, e o sangue de Jesus, meu Filho, nos purifica de todo mal. Ah, se não fosse o sangue, ah, se não fosse o sangue. Diz a palavra do Senhor que Isaías começa a pregar, e o capítulo de número 9, o texto vai dizer assim: um menino nos nasceu. Olha que coisa linda. Isaías vai escrever e diz assim: e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, glória a Deus, Pai da eternidade. Você conhece ele? Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, Pai da eternidade. Ele está no nosso meio, ele está no nosso meio. Quem pode adorar a ele? Quem pode? Quem pode adorar a ele? Quem pode? Isaías vai pregando, Aleluia. Isaías vai anunciando, e a Bíblia diz que os homens estão ainda nos seus deleitos. Isaías capítulo número 6. Olhe para cá, jovem, isso aqui vai decidir com quem você anda e o que você vai ser. Diz a palavra do Senhor que Isaías habita no meio de um povo de puros lábios, e Isaías está lá marcando no meio da congregação. Diz a palavra do Senhor que quando Isaías vai olhar para o céu, ele vê um alto e sublime trono, e diz a palavra do Senhor que ele contempla os querubins que voavam, tampavam seus rostos, tampavam seus pés, voavam ao redor do trono do Cordeiro. Isaías ouve os umbrais sendo sacudidos de dentro da casa do Senhor, e ele ouve os anjos gritar: Kodeste, Sabaoth, Kodeste. Sabe o que é isso? Ele está dizendo: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Quem pode adorar ele? Para tudo Isaías se Isaías chegava na cidade e dizia: ai de vós, cidade, ai de vós, reis, ai de vós, nação,
Mas quando a situação se deparou com Isaías, ele diz assim: ai de mim que vou perecendo, Glória a Deus. que habito num povo de impuros lábios. E ele também diz: os meus lábios estão puros. Mas a Bíblia vai dizer que o anjo do Senhor, ele voa do trono, pega com uma tenaz, com uma pinça, uma brasa, e toca na boca de Isaías e vai dizer: purificado estão os teus pecados, a tua iniquidade. Deixa eu dizer, olha para cá. Às vezes alguém entra no culto, vai embora e vai dizer assim: eu não gostei do louvor que alguém louvou, parecia que estava sem unção. Deixa eu dizer uma coisa aqui: não é o lugar que estamos, é da maneira que estamos. Vou repetir: não é o lugar que estamos, mas é da maneira que estamos. Porque nós viemos aqui para olhar alguém de alta força, nós viemos aqui para adorar quem merece ser adorado. Ele não veio para cantar, ele veio para receber louvor. Ele não veio para adorar, ele veio para ser adorado. Aleluia. Aí Isaías é purificado. Diz a palavra do Senhor que Deus começa a prometer: vai vir o Salvador, vai vir o Redentor. A Bíblia vai dizer, você já leu, depois do livro de Malaquias, tem uma página em branca na sua Bíblia e na minha. Já viu? Já olhou? Já reparou? Talvez você pergunte assim: que página que é essa? É o tempo em que Deus ficou 400 anos sem falar com o homem. O silêncio de Deus pairava sobre a face da terra. Não tinha profeta, não tinha sacerdote, não tinha rei que conseguia chamar a atenção do Senhor para que o Senhor resolva falar com alguém. A Bíblia diz, no capítulo de número 1 que lemos aqui, em Lucas capítulo 1, verso de número 26, a Bíblia vai dizer que o anjo Gabriel, mensageiro do Senhor, enviado a uma cidade chamada Nazaré, encontra uma mulher virgem despojada de um varão cujo nome era José, herdeiro da casa de Davi. Diz a palavra do Senhor que o anjo encontra ela, e diz a palavra que o anjo vai dizer: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita é tu entre as mulheres. Essa saudação perturba o seu coração, porque é natural de um judeu saudar com Shalom Adonai, mas essa saudação perturba o seu coração. E diz a palavra do Senhor: isso aqui é lindo, irmão. Deus agora vai anunciar: concederás, isso aqui é para nós, e dará a luz ao filho, por-lhe-á o nome de Jesus. Aleluia. O seu nome será grande. Ele vai assumir o trono de Davi, seu pai, e o seu rei. Todos os homens se salvam e chegam ao pleno conhecimento da verdade que é oferecido mediante a sua palavra. Então Deus não quer que todos os homens se percam, mas chega ao pleno conhecimento. O Cristo que foi anunciado aqui para Maria, para você entender, foi anunciado santo, desenvolveu muito de Maria santo, nasceu santo, cresceu santo, pregou santo, curou santo, foi crucificado santo, foi julgado santo, morreu santo, desceu ao inferno, pregou esse salgadinho santo, ressuscitou ao terceiro dia, ficou no meio dos discípulos santo, subiu santo, e um dia vai voltar para mostrar a sua igreja porque ele é santo, e pode adorar a sua santidade, que pode adorar. Ele é santo. Ele é santo. Isso aqui é muito lindo, porque diz a palavra do Senhor que depois que Jesus foi recebido ao céu, Paulo aparece em Filipenses capítulo 2, verso de número 5 e diante. Paulo dá um conselho à igreja. Ele vai dizer assim: pastor, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não quis usurpar o lugar de
se esvaziou a si mesmo e tomando a forma de homem, foi achado na morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, a saber, ao nome de Jesus Cristo, se dobre os joelhos dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, nome sobre todo o nome que pode dar a ele. Isso aqui é muito lindo, isso aqui é maravilhoso. Eu preciso dizer algo para você aqui. Eu vou fugir só um pouquinho dessa palavra. Em João capítulo 11, eu até trouxe essa palavra na igreja dos irmãos ali, e o Senhor me faz lembrar algo aqui. João capítulo 11, a Bíblia diz assim: e estava enfermo um certo Lázaro. E a Bíblia vai dizer que Jesus recebe a notícia que Lázaro está enfermo. Quem é leitor da Bíblia veio aqui para receber palavra, vai entender o que eu estou dizendo. Todas as vezes que Jesus em Betânia era um lugar na casa de Lázaro, que ele se hospedava com seus discípulos, e era um lugar que ele era bem recebido. Eu preciso abrir um parênteses aqui nessa noite. O que faz com que a gente vá receber a sua presença aqui, não menosprezando, mas não é uma roupa bonita, mas é um lugar que ele vai habitar, chamado coração, aqui nessa noite. A gente pode louvar bonito, a gente pode pregar bonito, mas se não abrir a porta da casa para ele entrar, não adianta estar aqui, por glória a Deus. Quem pode entender isso para adorar a ele? Até porque, olha para cá, tem muita gente que está tão perto da obra, mas tão longe do reino. Você já viu isso, irmão? Eu vou dar uma notícia aqui: tem gente que canta, tem gente que prega, tem gente que dá uma saudação, mas quando sai daqui de dentro não tem devocional com Deus, não tem vida de oratória. Oh, glória a Deus, irmão. Pode cantar bonito, pode pular no retetel que for, pode falar em coisa estranha aqui dentro, mas se não tiver vida com Deus lá fora, porque olha para cá, o que vai levar nós para o céu, irmão, não é o que estamos fazendo aqui. Aqui a roupa está de parabéns, o cabelo está bonito, o óculos está lindo, os tocadores que tocam, beleza, está coisa linda, a festa é maravilhosa, mas o que vai levar nós para o céu é a hora que essa luz aqui apagar, e é o que a gente faz lá fora. Aí é que nós vamos ver. Aqui, mano, pode até falar bonito, mas o que vai fazer a diferença é o que está lá fora. Se eu não me engano, eu li também na camisa de vocês aqui, estava lá aqui às 3h18, não é isso? E outra vez veria a diferença do justo e do ímpio, do que serve a Deus e do que não serve. A diferença. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Eu não consigo acreditar. Às vezes me falta a credibilidade para acreditar na geração que estamos vivendo, a geração da tecnologia, que canta bonito, que consegue fazer umas fake news, umas fotos bonitas ali, mas eu não consigo acreditar na geração que quando chega no congresso, pula no congresso, sapateia no congresso, mas eu não consigo chegar e acreditar numa geração que quando acaba, chega em casa, pega essa palavra aqui e vai jogar na cama, no hack, aonde for, e vai correr pro celular, vai colocar lá: Deus falou, Deus falou, mas a vida do coração, na hora de dormir não posta o joelho no chão, na hora de acordar não ora para Deus, vai pra escola, é conhecido como cara, como a mina, mas na presença de Deus é desconhecido. Eu vim pregar para quem é conhecido. Glória a Deus, oh glória, oh glória a Jesus, oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh aleluia. Deus é lindo, Deus é lindo, cara. E eu vou dizer um negócio: sabe qual é o problema nosso? Eu não vim pregar doutrina aqui não, mas eu preciso dizer algo aqui, irmã. O problema da juventude nossa é uma coisa que tem ali lá fora, é outra, é um escapelo que eu não consigo entender, é uma roupa que eu não consigo entender, é um linguajar aqui dentro dos salmos, irmão, com a paz do Senhor. Lá fora é parça, é mano, é nós, estamos juntos. Eu não consigo entender
para cá. Aleluia. Eu preciso dizer algo para você aqui. Em Lucas capítulo de número 23, isso aqui é para você aprender a adorar a Deus. A Bíblia vai dizer assim que quando ele estava na cruz do Calvário, Lucas 23, do 23 em diante, diz a palavra do Senhor que ele estava agora crucificado. Os soldados vão dizer assim: salva os outros, e não consegue salvar você mesmo? Se és o Cristo, o Filho de Deus, desce daí. Aí oferece vinagre para ele, lança um sorte sobre a sua veste, coloca uma coroa de espinho na sua cabeça, a inscrição na sua cabeça: este é o Rei dos Judeus. Letras gregas, romanas e hebraicas: este é o Rei dos Judeus. Aí Deus é tremendo, cara. Isso aqui é lindo. Deus mostra que até na cruz do Calvário ele estava presente com o seu filho. O diabo vai usar alguém na esquerda dizendo: se tu é Deus, desce daí, salva a ti mesmo e salva nós. Aí Deus vai usar o outro da direita, vai dizer assim: por que você não cala a boca? Nós merecemos com justiça pelos que os nossos feitos fez, mas este homem nenhum mal fez. Isso aqui é lindo, é para você adorar. Ele vai dizer: isso aqui é conhecer a Cristo na última hora. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus vai dizer: em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. Deixa eu perguntar uma coisa para você: será que você tem mais para agradecer do que pedir? Aleluia. Será que você tem mais para agradecer a Deus do que você pedir? Glória a Deus, aleluia, Jesus. O irmão falou algo muito interessante aqui. Quem está acompanhando o noticiário vai ver aí, anunciaram algumas igrejas fora do Brasil não estão podendo ter culto por causa desse vírus. Isso aqui me espanta, irmão, que alguns crentes estão igual uns bobos por aí, usando máscara, comprando gel, passando na mão, já nem quer tocar, mas quer na paz do Senhor, é só, não quer mais tocar, não quer, olha para cá, se com chuva, irmão, garoinha, já tem um monte de gente que falta. Imagina que esse tal de coronavírus, se com chuva, Larão, se molhar o cabelo fica desse tamanho, as pessoas já faltam. Imagina com esse negócio. Isso aqui não assusta nós não, porque a gente, antes da medicina descobrir, a gente já sabia que isso ia acontecer. Mateus 24 está relatado aqui: isso aqui é o princípio das dores, mas ainda não é o fim. Isso aqui ainda é o princípio das dores, mas ainda não é chegada ao fim. Aí tem alguns que estão postando: toma cuidado, não frequenta ambiente lotado como o shopping. Aqui muita gente vai morrer. Falar que não vai para o shopping. Eu queria ver, com Samuel, se eles ponhassem o noticiário: invita de teclar celular. Imagina, pastor. Tem um monte que já ia desmaiar. Ataque epilético ia ser um monte no nosso meio. Mas vocês são modernos. Vocês conseguem criar alguma coisa. Se não poder tocar na mão, põe uma caneta na boca e clica ali, vocês dão um jeito. Dão um jeito de tudo. Mas não consegue ficar. Aí o pessoal se apavora. Eu não sei que bando de crente, está com medo de morrer. Eu não sei, irmão Samuel, o que tem de gente que serve a Deus e diz que tem medo de morrer. Ainda não é chegada a minha hora. Eu tenho muito para fazer. Olha para cá. Não consegue evangelizar, não consegue pregar para alguém que está do lado, mas ainda tem muito para fazer. Não consegue anunciar o reino do Pai, não consegue decretar que Jesus é o Senhor de tudo e de todos. Quando pega a Bíblia para ler, os olhos lacrimejam, não vai dar lacrimejar. Enche de água no olho, não consegue ler. Mas se apagar a luz do quarto e baixar o visor da tela do celular, ó. Glória a Deus, Oh, meu aleluia. Deus do céu. Meu Deus. Tem alguém para adorar a Deus aí, irmão? Aleluia.
Senhor vai dizer assim: prossiga em me conhecer como Ele é. Aleluia. Prossiga. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocá-lo enquanto está perto. Deixe o homem, a mulher, o jovem, o seu caminho maligno e se converta ao Senhor, e se compadecerá dele. Sabe por que eu amo para um evento como esse aqui? É que reúne pessoas de tudo quanto é lado. E aí a gente vai ouvir algumas verdades que nós precisamos ouvir. Nós precisamos ser melhor na presença do Senhor, porque a salvação, irmão, que foi oferecida, não foi de qualquer maneira, não vem de mão beijada. Apocalipse 22, 11 vai dizer assim: aquele que é injusto, faça injustiça ainda. Aquele que é sujo, suje-se ainda. Aquele que é justo, faça justiça, mas aquele que é santo, se santifica ainda. Venho sem demora, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Eu vou deixar uma indagação aqui para você aqui nessa noite. Eu vou deixar uma indagação aqui para você entender. A gente é conhecido na rede social por alguns apelidos. A gente é conhecido pelos vizinhos. Mas o que eu vou dizer para você aqui: eu moro do lado, ou que eu fiquei sabendo, eu moro do lado de um pastor. Faz 9 meses que eu moro lá na casa dele. Eu nunca soube que ele era pastor. Mas o que eu vou dizer: o seu comportamento não diz quem ele é. A sua vestimenta não condiz com quem ele é. O seu comportamento na rua